Teoria do caos. Idealizado pela primeira vez no século XIX pelo, dentre muitos outros títulos, matemático francês Henri Poincaré, entretanto, a teoria só ganhou ares de estudo científico sério na década de 1960, quando o meteorologista americano Edward Lorenz descobriu que fenômenos aparentemente simples têm comportamento tão caótico quanto a vida. E a ideia central da teoria do caos consiste em dizer que pequenos atos que parecem irrelevantes, casas decimais incompatíveis, podem causar consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Podem causar grandes mudanças. A teoria do caos é uma contradição, uma ciência que busca prever o comportamento de sistemas que são inevitavelmente imprevisíveis. Previsões do tempo, cotações na bolsa de valores, fractais. Caos está em tudo, está em todos, nos moldando, nos modificando. E como demonstração dessa teoria, vamos utilizar pêndulos duplos, gerados por um programa computacional criado pela linguagem de programação Python. Bom, e como será esse nosso pêndulo? Como vocês podem ver, L1 e L2 serão as nossas barras. M1 e M2 serão as nossas massas. E θ1 e θ2 os nossos ângulos. Agora vamos dar uma olhada no código e ver como ele vai funcionar. Para não entrarmos em detalhes muito técnicos, o que precisamos saber é que, depois de transformarmos EDOs de segunda ordem em EDOs de primeira ordem por meio de substituição, e também depois de definirmos a massa M1, M2, o tamanho das barras L1 e L2, e também adicionarmos a força da gravidade, equivalente a 9,8, obtemos o nosso pêndulo. E em vez de fazermos somente para um pêndulo, vamos pegar 3 pêndulos e comparar o resultado deles. A única diferença que eles vão ter são os ângulos θ1 e θ2. Como vocês podem ver, a diferença é bem pequena entre os ângulos. O valor de θ1 do primeiro pêndulo ficou 2,002, o do segundo ficou 2 e o do terceiro ficou 1,998. Então, a animação que nós obtemos é um começo bem parecido entre os 3 pêndulos, mas depois de um certo período de tempo, o movimento deles começa a ficar totalmente imprevisível e diferente um do outro. Os movimentos começam a ficar caóticos. Agora, vamos fazer mais 3 testes, e apenas modificando o ângulo entre os 3 pêndulos, do mesmo jeito que fizemos com o primeiro caso. Assim, obtemos 3 animações. E o interessante é vermos que, com apenas uma mínima modificação no ângulo, o movimento dos pêndulos se torna totalmente diferente. E isso é caos. Pequenos atos. Uma escolha, uma decisão, o primeiro passo. Pequenas mudanças. Pequenas mudanças que um dia trarão grandes consequências.